Câmara dos Deputados deve votar amanhã mudanças no Estatuto do Desarmamento. A lei pode ficar mais branda e permitir que policiais estaduais concedam registro e também porte de armas e amplia o tempo de validade do documento para 10 anos. Essas mudanças trazem mais uma vez à tona a discussão. Cidadãos comuns podem ter arma? Qual é a sua opinião? Este é o assunto que nós vamos conversar agora com um membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, aqui do Rio Grande do Sul, Dr. Faustino da Rosa Júnior. Seja sempre bem-vindo à Conexão RS, tudo bem? Obrigado, Fernando. E também com o professor de Direito aqui da UBRA, André César. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Sejam bem-vindos para esse debate, tá certo? Bom, o cidadão comum, eu já começo com a pergunta que eu fiz para o telespectador. O cidadão comum está preparado para ter armas, para ter acesso às armas, na opinião de vocês? Vamos começar com o Dr. Faustino. Bom, nos parece que, tendo em conta a realidade social, econômica e também cultural, isso tem a ver muito também com a evolução educacional da nossa população. Eu posso falar aqui em nome da própria OAB, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, até porque é um entendimento comum, isso tem a ver também com o nosso entendimento público sobre a redução da maioridade penal. A OAB entende que não, nós entendemos que não. Isso tendo em vista a adaptabilidade dessa ampliação para a compra de armas à nossa realidade social e econômica. Nós entendemos que o brasileiro ele não tem formação, tampouco tem instrução suficiente para ter uma arma em casa. Isso falando na média, na maioria da população. E aí tem algumas questões sociais que se levam em conta. Por exemplo, nós sabemos, se fala muito na questão do advento do Estatuto do Desarmamento, da questão da redução por um determinado período do número de homicídios utilizando as armas de fogo e depois de um tempo para cá, a partir de 2008, um certo aumento. Só que, se a gente olhar, por exemplo, a aplicação paralela a isso, a aplicação da Lei Maria da Penha, que é interessante ver, a gente vai ver que há um aumento cada vez maior de aplicação da Lei da Maria da Penha em questões de violência doméstica, isso usando armas brancas. Então, nós prevemos, por outro lado, que se houver essa ampliação de leque, essa possibilidade de qualquer cidadão, desde que atenda aos requisitos propostos, que seriam os mesmos, inclusive, do atual Estatuto do Desarmamento, haveria uma ampliação, uma facilitação das situações de violência doméstica, que já ocorrem e que são grandes. Porque Só para falar para o telespectador, que antigamente, até há pouco tempo atrás, a gente não tinha dados referentes à Maria da Penha, não tinha de violência doméstica. Por isso, então, esse aumento nos casos. Exato. Exatamente. E, por outro lado, veja, o foco nas pessoas que são favoráveis à ampliação da possibilidade das pessoas que possam adquirir armas de fogo sempre está na questão da autodefesa. E aí, eu não posso deixar de falar, como advogado e como representante da OAB, a OAB, como uma instituição que defende o Estado Democrático de Direito, um dos princípios do Estado Democrático de Direito e do próprio Estado de Direito é a questão de que o uso da força cabe ao Estado. E hoje, pelo menos de uma maneira mais genérica, na sua maioria, a utilização e a possibilidade de compra de armas de fogo está para órgãos do Estado, Exército, polícias, guardas. Isso é o que prevê o atual Estatuto do Desarmamento. E, nesse sentido, nos parece que, do ponto de vista constitucional, o atual Estatuto do Desarmamento ele está mais em conformidade com o nosso modelo constitucional. Certo. Professor André, o senhor concorda com o Dr. Faustino? Eu concordo com a explanação dele no sentido da questão do preparo de as pessoas não estarem hoje em condições de exercer uma autodefesa através do uso de uma arma de fogo, mas há uma questão maior que passa justamente pela legitimidade, pela legalidade de instrumentos que o Estado usa para efeito de estabelecer ordem no aspecto social, como disse o doutor, mas especialmente no que se dirige às pessoas e no que se dirige à conduta dessas pessoas. E aí vem o aspecto do direito penal, da punição do Estado. O Estado hoje está muito mais disposto a estabelecer normas que incriminam e que estabelecem penas do que propriamente estabelecer mecanismos que, de alguma forma, estabeleçam uma coibição do uso das armas, dos crimes que hoje são cometidos e que nós não podemos atribuir todos eles, porque os números são os mais variados, de fontes as mais variadas. Claro.
O doutor tocou numa questão sobre Lei Maria da Penha e nós podemos aproveitar esse modelo, essa comparação, porque nós recebemos uma discussão de 2003, em que hoje, pelo projeto de lei que está aí, nós basicamente retomamos a forma como existia a legislação sobre o porte e registro de arma de fogo. Com o Estatuto, a partir do momento em que nós tivemos a proibição do porte de arma e restringimos o porte dessa arma a determinadas pessoas, e na maioria dos casos vinculadas a instituições públicas, nós tiramos da pessoa física o direito de porte e automaticamente o do registro. Se nós falarmos desses números em relação ao aumento da criminalidade, diminuição da criminalidade, seja do uso da arma de fogo, seja das apreensões, seja dos crimes, ou até mesmo da violência doméstica em relação a Maria da Penha, nós também não podemos faltar com números que estão relacionados à existência hoje de armas que têm porte, uma parcela de armas que tem registro e outra parcela de armas que não tem registro. E se nós fôssemos detalhar o percentual de armas que não tem registro na atualidade, nós estamos falando de pessoas que têm armas, não de pessoas que tenham armas as possuindo na rua. Estamos falando da formalidade, do controle do Estado por sobre essas armas, e nesse aproximadamente, pelo que vi, aproximadamente 30% dessas armas que estão sem registro atualmente, estão pessoas de bem, pessoas que têm a sua arma em casa e que não renovaram o registro. E que, por conta da posse ilegal da arma de fogo, hoje estão nessa condição de ilegalidade. Principalmente as pessoas mais velhas que moravam no interior, não é, professor? A lei previu a forma de regulamentar, de tornar lícito através da renovação do registro. Muitas pessoas não o fizeram em tempo hábil. Sim. Mas nós não podemos também dar uma entonação, que é o que se vê neste momento, no reavivar essa discussão, de que o Estatuto está sendo revogado. O que o doutor comenta é exatamente nesse sentido. Nós não estamos revogando o Estatuto do Desarmamento. Não estamos liberando o uso e o porte para as pessoas de maneira indeterminada. Não. Absolutamente. O termo revogação do Estatuto é o termo técnico de que esse projeto de lei venha substituí-lo. Mas, ao mesmo tempo, muito do texto que está lá, doutor, continua no texto atual. O que há nesse momento é o acréscimo de dispositivos para que se permita o registro e o porte de arma de fogo para aquelas pessoas que não havia previsão no Estatuto. Não havia no sentido de que se o Estatuto e se esse projeto for aprovado, porque o Estatuto continua vigente. Tanto é que a Câmara ainda passa num processo de tramitação do projeto de lei. Hoje, inclusive, houve mais um adiamento do julgamento, da decisão sobre o relatório. Por quê? Porque as questões ainda são conflituosas. Se nós fôssemos adentrar na questão voltando à tua questão inicial, nós fomos adentrar na questão da habilidade, da capacitação das pessoas. Antes, o Estatuto do Desarmamento e com o projeto de lei, as pessoas também somente farão o registro mediante a autorização do SINARME. E aí um ponto importante, porque nesse momento com o Estatuto, as pessoas estão proibidas do porte e do registro. Elas não vão comprar arma porque elas não podem ter porte. Com o projeto de lei, a própria emissão do registro passa pelo controle do SINARME, em que a pessoa deve cumprir com determinados requisitos, lá previstos no artigo 10, e dentre eles a sua situação de idoneidade. Se nós fôssemos discutir se esses requisitos são legais ou não, constitucionalmente falando, legalmente falando, nós teríamos um outro norte, mas claro, o projeto prevê isso. Não haverá uma liberação indeterminada da compra da arma, não haverá. Tanto é que o controle do Estado vai estar justamente aí, nesse ponto, no ponto da compra. A pessoa só vai ser autorizada a registrar se ela preencher e tiver uma autoridade que é o SINARME, para efeitos de registro, não estamos falando de porte, para que ela compre essa arma. E, a partir daí, ela vai passar por uma outra situação, que é verificar se a destinação do porte é estadual ou federal. E ela passa novamente por uma situação de triagem, permitindo à autoridade que indefira esse pedido. Claro. Então, nós não teremos algo indeterminado. Acredito que, inclusive, com o projeto de lei também haverá, porque uma das questões pontuais contrárias ao projeto é que o Estado não terá controle por sobre essas armas. Acredito ao contrário. Acredito que, a partir do momento que se autorizar novamente que haja
a legalização dessas armas que estão hoje na clandestinidade e que estão nas mãos de pessoas que estão com elas para proteger o seu patrimônio, haverá a retomada de controle sobre essas armas, porque um novo período, acredito, seja deferido, seja pertinente para que essa legalização ocorra. Professor André, professor Faustino, aliás, doutor Faustino e doutor André, nós fomos para a rua, nossa reportagem foi para as ruas para ouvir o que as pessoas pensam sobre o desarmamento. Vamos conferir aqui na tela, por favor. Você é a favor que o cidadão comum possua o porte de armas? Sim, Por quê? porque eu acho que é uma forma dele se defender na sua residência. Eu sou a favor que o cidadão comum possua o porte de armas, que hoje em dia, na nossa realidade, o bandido está mais armado que o cidadão comum e o índice de mortalidade aumentou depois que houve o desarmamento. Então não é a solução desarmar a população. Acho que não, né? Porque acho que só tem que ter arma quem é preparado para lidar com a arma, né? Porque a pessoa que vai usar uma arma e não sabe usar, está sujeito a sofrer um acidente com a arma. Então eu acho que é isso aí. Cada um precisa ter sua liberdade, ser armado, sabe? E hoje em dia é complicado. Que é por causa hoje em dia dos bandidos, sabe? Tudo. Hoje em dia nós não temos armas, os bandidos têm. Armas bravas, pesadas. Eu acho uma coisa bastante controversa. É que do jeito que as coisas estão, a gente está sendo dizimado, né, pela população fora da lei, digamos assim. Então, eu não sei se adiantaria muito, porque eu, por exemplo, não tenho experiência nenhuma com arma, tá? Eu acho que eu não saberia me defender, né? Mas, por outro lado, eu acho que é um direito que todo cidadão teria. Outras democracias, como a norte-americana, permitem e não se vê tantos abusos assim, e o índice de criminalidade não é tão alto quanto o nosso aqui, né? Eu não sou a favor, não. Eu acho que não, que daí acho que gera mais violência aí, né? Deixa para os órgãos competentes, né, para que hajam, né, para nossa segurança. Senão gera mais violência, eu acho. Bom, essa é a opinião das pessoas que estão nas ruas, que são contra ou a favor, que muitas vezes tem um senso comum, não tem um senso técnico, não tem dados para realmente poder analisar a questão de uma forma mais clara. Mas defensores do desarmamento apontam que as armas compradas de forma regular vão parar nas mãos de bandidos, né? Só que a gente percebe que também tem muito tráfico de armas aqui no Brasil, principalmente as que são nas mãos de traficantes, obviamente. Então, a pergunta... É interessante que a maioria das armas que estão em posse de bandidos, por assim dizer, já foram em algum momento, são ou serão ou já foram em algum momento legalizadas. Isso ou seja, elas estavam em algum momento nas mãos de alguém que teve porte, que teve são armas registradas na sua grande maioria. Os dados que nós temos de armas que nunca foram registradas, que foram apreendidas pela Polícia Federal, como pela Polícia Civil do Brasil, são de menos de 2%. Então, mais armas em circulação significa mais armas potencialmente disponíveis também. Era a minha pergunta, liberar armas teria influência no armamento dos traficantes, sim ou não? Quantitativamente, os dados mostram que sim. O senhor concorda, professor? Não há como afirmar que vai haver significativamente um aumento nesse sentido, porque também não temos a origem de como essas armas são adquiridas. Não necessariamente elas são adquiridas porque a pessoa as está portando na rua, porque ela é assaltada, seu veículo é levado e a arma está dentro do veículo. Sim. Não é? Essas armas também são adquiridas quando a pessoa as tem dentro de casa hoje. E aí pode encaixar justamente naquele tópico que eu mencionava. Pessoas que têm a arma em casa hoje e que não têm o registro validado. Então, essas fontes determinam um certo indicativo que nós certamente teremos o confronto de sim e de não, concordes ou não, e o senso comum. E a reportagem mostra isso. As pessoas têm o senso comum de uma maneira geral. Claro, há opiniões, em especial a última delas, fazendo referência ao preparo, mas eu não acredito que as pessoas sairão agora à porta das lojas para comprarem armas, para se armarem em função disso. Eu creio que esse dado é um dado significativo a ser considerado. Eu vejo, como mencionei antes, uma oportunidade, inclusive, de as pessoas as legalizarem.
não é? E se nós considerarmos a comparação que o doutor fez antes em relação a Maria da Penha, nós também tivemos Lei Maria da Penha, que não é uma lei incriminadora, ou seja, não é uma lei que dispõe penas para determinados crimes cometidos no âmbito da violência doméstica. É uma lei procedimental, de afastamento, de medidas assecuratórias em relação à vítima, não é? E quando agora, acredito que em abril, maio, nós tivemos a inserção no Código Penal do crime de feminicídio, ou seja, o crime cometido contra a mulher, e dentre uma das condições no âmbito doméstico, seguindo a linha Maria da Penha, tornando este crime um homicídio qualificado e titulado como hediondo, nós tínhamos, ao mesmo tempo, o indicativo de que havia uma diminuição de 10% nos números de violência doméstica. Então, a pergunta que surge é esta: se a lei Maria da Penha antecipou ou preveniu o cometimento de crimes, havia necessidade de um reforço por conta do crime e da penalização? Essa é a pergunta hoje. O Estatuto do Desarmamento hoje, ele reduziu números, mas, ao mesmo tempo, ele seguiu uma linha do que as pessoas pensam que seria necessário quando houve, lá em 2005, se não me falta, a consulta popular sobre o desarmamento. Então, nós temos várias fontes e sempre nós teremos. E exatamente essa discussão, essa nossa conversa aqui, ela serve para clarear para as pessoas, para objetivar que as pessoas tenham um posicionamento firmado. E não quer dizer que, com isso, efetivamente, as pessoas venham hoje a aceitar qualquer tipo de argumento em relação ao que possa acontecer. Doutor Faustino, para quem quiser, se eu quiser, por exemplo, hoje, tá? Não, hoje não. Depois que esse projeto passar pela Câmara, enfim, se ele for aprovado, essas mudanças forem aprovadas, eu posso chegar numa loja e comprar uma arma? Vai ser possível o cidadão fazer isso? Se o projeto for aprovado, o que eu acho pouco provável, da forma exatamente como está hoje, primeiro, teremos que saber a tua idade. Porque há uma previsão, ao qual eu sou contrário, de redução, até por uma questão de discernimento, inclusive, da redução de 25 para 21. Hoje, só pessoas podem portar armas, né, ter o registro com mais de 25 anos. Exato, comprar. Tá? Bom, supondo que tu tenhas mais de 21 anos, não tenha antecedentes criminais, e aí é uma discussão que eu comentava com um colega, porque o que é antecedentes criminais, que está muito aberto esse conceito, ele também inviabiliza a possibilidade de se tu estiver sendo investigado, isto é, haver um inquérito policial de um crime doloso contra a vida, mas não pode vir a adquirir também, tem que passar por um exame, aí é que está, não está bem claro se é psicotécnico ou psiquiátrico, porque diz profissional competente, mas não há uma especificação no projeto. Isso vai ser regulamentado. Exato. E, bom, se perde certidões negativas e documentos. Há uma série de dúvidas, por exemplo, que tipos de crime onde a pessoa já tivesse sido condenada e cumprido pena, que habilitaria ela ou não a poder vir a comprar arma. Isso está aberto, não está claro no projeto. E eu vejo um ponto bastante controvertido e de potencial inconstitucionalidade, se for aprovado dessa forma. Então, mas, em princípio, a grande questão, me parece, é a questão da forma como seria concedido ou não a autorização para compra da arma e para registro da mesma. Por quê? Atualmente, com o Estatuto do Desarmamento, essa competência incumbe ao delegado federal, à Polícia Federal. E esse ato é um ato discricionário, de uma análise de ordem subjetiva dessa documentação e também do teu perfil, por assim dizer, do teu perfil no que diz respeito aos antecedentes criminais e à conduta, ao caráter. Ou seja, o poder está na mão do delegado federal. A proposta do projeto abre não só para a Polícia Federal, mas também para a Polícia Civil. E aí nós temos um problema, porque não há as polícias civis são muito díspares e diferentes, tanto a sua composição, funcionamento e legitimidade nos diferentes estados da federação. A forma de atuação, o número de delegados, o número de delegacias, isso é muito variável.
Seria feito numa delegacia o registro. Exato, só que o problema, só que aí que é a questão, o porte seria concedido de uma maneira vinculada, ou seja, se tu preenches os requisitos, o delegado, seja ele delegado da Polícia Federal ou delegado da Polícia Civil, seria obrigado a te conceder o porte. E se não o concedesse dentro do prazo, porque se fixam prazos de até 72 horas, inclusive, para concessão, exato, tu terias direito a entrar com mandado de segurança, porque passa a ser um direito subjetivo, segundo o projeto de lei, um direito subjetivo do cidadão que preenche, que atende esses requisitos. Então, sim, se preenchido esses requisitos, respondendo a tua pergunta, tu poderias plenamente e terias esse direito. Certo. E eu queria perguntar para o professor André se ele concorda. Você concorda com esse projeto, professor? Com essas mudanças? Da forma como ele está redigido... Da forma como ele está hoje, o que você mudaria? Da forma como ele está hoje, como ele está sendo apresentado pela relatoria, ele precisaria, seria necessária modificação em relação a alguns itens. Alguns itens, como disse o doutor, eles padecem de constitucionalidade, não é? E isso vamos considerar assim, está numa ordem natural de ajuste. Sim. Então, nós não temos isso para amanhã, por mais que ele seja votado, ele vai ainda passar por vetos, vai passar por algum ajuste. E em relação à parte da legalidade, porque ele tem questões ali que devem ser modificadas e devem ser melhor esclarecidas. Por quê? Porque essa situação, por exemplo, dos antecedentes, ela está vinculada hoje, pelo projeto, ao que me recordo, a crimes dolosos contra a vida, ou seja, crimes em que o agente quis cometer, do tipo homicídio doloso, sim, o homicídio que vai a júri, não é? Crimes com violência, com ameaça. E naquele rol que está ali no projeto hoje, por exemplo, nós não conseguiríamos enquadrar como impedimento para a compra da arma um tráfico de armas ou um tráfico de drogas. Correto. Por exemplo. Correto. Então, é uma questão assim que ela é grave, no ponto em que ali, como está no texto, se permanecer, que certamente não vai permanecer. Então, haveria um impedimento de um homicídio doloso, ou seja, o indivíduo quis a morte da vítima, excluiria os crimes culposos, incluiria crimes com violência. Ele não menciona a grave ameaça, que é típica dos crimes que enquadram maior gravidade, violência ou grave ameaça à pessoa. Grave ameaça à pessoa não consta, aparece somente ameaça. Então, tecnicamente falando, numa letra da lei como ela precisaria estar, nós precisaríamos hoje de um ajuste muito melhor, com certeza. E eu espero que tenha ajuste, professor. A gente precisa encerrar a gente precisa ir para o Rio de Janeiro conversar com o Bives, a gente precisa encerrar nosso debate, que foi muito bom, esclareceu a mim, que li bastante sobre o tema, e acredito que para quem está em casa também esclareceu muito sobre o que vem nesse projeto, o que deve ser modificado. Agradeço, então, a presença do membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Dr. Faustino da Rosa Júnior, seja sempre bem-vindo à Conexão RS. Obrigado. E o professor de Direito, advogado aqui da UBRA, André César. Professor, muito obrigado mais uma vez. Viu? Obrigado pela oportunidade.